Olá, o meu nome é Cris e eu traduzi 3 livros e venho-vos falar sobre cada um deles. O primeiro deles foi o Gostava que Fosses Tu. Eu esqueço-me sempre do título dele, porque, eu não sei, só simplesmente há livros dos quais eu me esqueço do título. Acho que eu já falei, acho que ainda não falei sobre esse problema existente que eu tenho com alguns livros, mas, por exemplo, os da Rita da Nova, eu sinto que ela tem um dom para escolher títulos que eu não vou fixar e vou andar sempre à volta das mesmas palavras. Depois, logo depois desse, eu traduzi O Som da Mentira e no início deste ano traduzi o Gwen e Art Não Estão Apaixonados. Mas vamos começar por compreender como é que eu cheguei à minha primeira tradução e depois como é que eu passei às próximas, porque a história também é bastante básica, malta. Portanto, para quem não conhece, foi uma inspiração já desde para eu criar o meu Bookstagram, não só inspiração como criação de conteúdo, mas também de posicionamento e continua a ser uma inspiração até hoje. A Elga é uma ótima criadora de conteúdo e profissional. O ano passado ela criou a sua oficina, a oficina Quem Me Lera, tem o mesmo nome que a sua página do Bookstagram, e essa oficina fornece serviços no mercado editorial, tentando dar oportunidades a pessoas que ainda não têm experiência. Ora, isto surgiu no verão passado, no verão de 2024, ou seja, o fim do meu primeiro ano de mestrados em estudos editoriais. Este mestrado, eu acabei por... acho que também faz sentido eu explicar essa parte, porque o meu mestrado em estudos editoriais em Aveiro, ele não tem formação em tradução. Ele tem formação em revisão de texto e formação em... tivemos uma cadeira em marketing, uma cadeira em gestão, what else? E depois tivemos várias cadeiras teóricas sobre o mercado editorial e sobre o funcionamento de uma editora. Eu decidi tirar esse estágio que eu acho importante frisar, é um pouco abrangente, não é... vou estar a dizer o mesmo, mas ele não é específico para um cargo só numa editora. Ele dá-nos uma visão do mercado editorial em geral e também como ele surgiu, também tivemos uma cadeira de história e pronto, eu decidi tirar este mestrado porquê? Porque a minha licenciatura foi em Línguas e Comunicação. Atualmente acho que é Línguas e Comunicação Internacional, uma cena assim, na Universidade do Algarve. Então, esta licenciatura não é nem Comunicação, nem Literatura. Nós tivemos várias cadeiras de Linguística Portuguesa e tivemos também Inglês e, no meu caso, que eu escolhi Espanhol, durante os 3 anos, tendo também depois cadeiras mais específicas sobre a cultura e sobre a linguística, quer inglesa, quer espanhola. E o meu currículo aqui entregue... acho que dá para compreender, então, a minha trajetória até chegar à tradução. Eu entrei no meu mestrado a querer tudo menos traduzir, mas pura e simplesmente por saber o quão mau o mercado de trabalho estava no que tocava a traduzir, a má remuneração, as más condições de trabalho, em termos de ser o freelance, sermos muito descartáveis, etc. E por isso nunca foi exatamente uma carreira que eu procurasse iniciar. No entanto, no verão passado, ao surgir esta oficina, e obviamente ao seguir esta oficina que iria criar oportunidades de experiência, eu pensei, ok, vou seguir porque pode surgir algo que eu queira. E de facto, a primeira oportunidade que a Elga criou foi de uma tradução e eu pensei, ok, eu acho que tenho as capacidades para isto, tenho a formação, eu só estava a pôr como impedimento, porque simplesmente não era a minha prioridade, mas quero saber mais sobre esta oportunidade, porque depois também depende muito do livro. Obviamente um tradutor tem que ser escolhido com consciência de ele ter experiência ou não no género do livro, na linguagem do livro, etc.
Então, sabendo que ia haver todos esses obstáculos que me poderiam também impedir de ficar com a oportunidade, eu candidatei-me. Tive uma entrevista com a Helga, depois dela avaliar o meu currículo, obviamente, e aparentemente correu bem porque ela escolheu-me. E de facto fez sentido porque era este livro, Young Adult, é um romance, eu diria simples, no melhor sentido da palavra, digamos assim, para uma primeira tradução, então perfeito, sinceramente. Basicamente o livro é sobre dois adolescentes que gostam um do outro, mas têm imensa falta de comunicação, ok? E o livro inteiro é uma enorme falta de comunicação e eu digo isto não exatamente como algo negativo, mas como algo que eu sei que é negativo para algumas pessoas, então não vale a pena estarem a ler e depois não gostarem, tipo, porque por causa disso, mais vale saberem antes e assim simplesmente sabem que o livro não é para vocês. Mas eu gostei dele porque definitivamente não estava à espera que este livro tivesse, por exemplo, alguns pozinhos de representatividade. Eu acho que o livro acaba também por dar algumas camadas às suas personagens principais que suscitam, dão tipo um arzinho também de algumas questões como filhos de casamentos interraciais e etc. Ou mesmo filhos de pais separados. Assédio também. E eu sinto que, tipo, eu estou a dizer isto tudo e eu espero que esteja a transmitir o quanto, tipo, esta capa, ela engana, ok? Não é de todo um livro pesado, aí está. Estes assuntos surgem porque são parte das vidas das personagens e não como assuntos principais, e acho que é isso que também está bonito no livro. Sobre a experiência de o ter traduzido, eu acho que foi tranquila, mas eu acho que também digo que esta foi tranquila porque os outros dois foram mais interessantes de traduzir. E eu imagino que se calhar a Helga também pensou neste livro como uma oportunidade de experiência para alguém que não tenha experiência em tradução, pelo facto de ser... É uma linguagem familiar, é uma linguagem... são tópicos... simples, não é preciso muita pesquisa e etc, sabem? Pronto, faz sentido. É algo do dia-a-dia. Então acho que não houve muitos desafios nesse sentido, mas na altura houve mais desafios e isso foi algo que me pesou no primeiro livro e no segundo, e eu sinto que no terceiro estava melhor, mas eu sinto que no terceiro estava melhor porque eu tinha outros problemas. Mas isso é o que eu sinto. Mas vamos confiar que, pronto, eu lembro-me que a Helga deu bom feedback. Eu lembro-me que a Helga confia em mim. Então, o meu maior problema nesta primeira tradução e na segunda, foi compreender o meu limite como tradutora, porque eu estava a compreender esse limite como muito restrito. Eu achava que tinha, tipo, que a minha tradução tinha que estar o mais fiel ao original. E obviamente que a tradução tem que estar o mais fiel ao original, ok? Não estou a desfazer isso, eu juro que continuo a traduzir o mais fiel possível ao original. No entanto, a tradução também tem que soar bem em português. E do inglês para o português, as estruturas são diferentes. Então, é aí que entra toda a questão da tradução ser uma coautoria do livro. Porque, de facto, e eu venho a perceber cada vez mais, conforme trabalho mais em tradução, porque, entretanto, isto virou, assim, uma paixoneta, a tradução, mas pronto. Eu venho a compreender mais que nós temos o inglês, temos um significado, e para chegarmos ao português, nós vamos ter que escrever com esse significado, sabem? Nós não vamos escrever o que está aqui. Nós vamos escrever este significado com o mesmo estilo, formato do que o inglês, obviamente, porque também é muito importante nós preservarmos o estilo da autoria original. E vamos escrevê-lo em português de uma forma que a uma pessoa portuguesa soe bem, soe natural, mas que conserve toda a essência do que foi escrito em inglês. E eu estava a tentar fazer isso da forma mais rígida possível.
Tipo, ou seja, eu estava a ir frase a frase, ideia a ideia, estrutura a estrutura, e que por vezes a estrutura não faz sentido em português, por vezes as coisas que nós em inglês pomos no fim ou no meio da frase, não, em inglês, em português pomos no início ou pomos só no fim e reorganizamos de outra forma. E isso é necessário fazer, e eu não estava a fazer. E isso dava-me, pois, um grande problema que era, eu exigia muito de mim enquanto estava efetivamente a escrever a tradução e depois quando ia ler para rever, pá, não tinha essência, tipo, e eu ainda não tinha esse tato de tipo, eu sei que isto está certo, eu sei que o que eu escrevi está certo, mas não está um livro por si. E pronto, do nada dei-vos aqui, tipo, alguns cheirinhos do que eu aprendi, I guess. Mas também estamos aqui para isso, acho eu. Também não estamos aqui para aprender nada, ok? Não estamos aqui para aprender nada. Vão aprender com profissionais com mais experiência, se faz favor, obrigada. Vim aqui só publicitar os livros que eu traduzi, ok? Pronto. Ok, depois, a meio da primeira tradução, surgiu mais uma oportunidade para a qual a Helga me perguntou se eu tinha disponibilidade e, eu tinha, porque assim acabou por fazer os meus meses de verão e felizmente Your Girl conseguiu um trabalho de verão que não fosse supermercado, lojas, hotelaria e vivendo no Algarve. And that's impressive. That's impressive, não sei o que fazer. Anyway, se calhar eu devia... Portanto, e essa oportunidade foi o Som da Mentira. Obviamente na altura ainda não tinha título. Este foi o livro em que eu dei algumas sugestões, algumas também inspiração da Helga, porque, atenção, estas traduções foram todas feitas com a ajuda da Helga durante e pós, ou seja, e finalização da tradução, porque também é esse o seu objetivo, não é só dar oportunidade, porque obviamente alguém que nunca tenha traduzido também não tem ainda as ferramentas totais, digamos assim, de um tradutor e para fazer uma tradução. Pronto, este livro, basicamente, O Som da Mentira... não, eu estava a falar dos títulos. Pronto, este título, na verdade, eu deveria ter ido verificar todos os ficheiros que eu tenho sobre os livros, mas pronto. Este título, de facto, não era o meu preferido, mas para quem tem curiosidade, nem sempre os títulos estão na nossa mão, de tradutores. Nós damos algumas sugestões, como eu disse, algumas das sugestões foram também sugeridas pela Helga, que tem mais experiência, mas no fim do dia é alguém da editora que escolhe qual é o título, porque os títulos não só têm que transparecer bem o livro e a incitar a curiosidade sobre o livro, mas têm de vender. E por vezes, por exemplo, como aconteceu com o primeiro, o título é super parecido, acho que super parecido com o título da tradução brasileira. Se não me engano, a tradução brasileira é o Queria que Fosses Tu, ou Queria que Fosse Você, uma cena assim. E pronto, obviamente a nossa é a versão portuguesa de Portugal. Teve essa influência porque assim, ou seja, nas pesquisas, na associação, tipo, é a mesma coisa do que manter uma capa ou não. Não é exatamente a mesma coisa, mas pronto. É semelhante a querer manter a capa do original ou apostar numa capa que vá apelar mais ao nosso público. Foi isso então que aconteceu no Som da Mentira. A tradução do original é Listen for the Lie. E basicamente, este livro é sobre a nossa protagonista. Ela, basicamente, uma amiga dela morreu, uma amiga dela foi assassinada. E, na altura, como ela apareceu com o vestido sem memória e com o vestido sujo de sangue, foi a principal suspeita. No entanto, não houve provas para acusar e julgar. Então, pronto, ela saiu em liberdade. Ela ficou em liberdade. Acabou por mudar de cidade, mudar de vida, whatever. E é nesse pós, digamos assim, que nós conhecemos a nossa Lucy Chase, que vai acabar por ter que revisitar a cidade onde vivia com essa amiga, revisitar a família com quem ela já não se dá lá muito bem, e toda a gente dessa esfera. Porquê?
porque surgiu um podcast de crime com um senhor, porque é sempre um homem, que decidiu que ia descobrir se ela tinha sido realmente a assassina da melhor amiga ou não. E pronto, têm que ler. Uma coisa que eu gostei muito neste livro é que ele tem as passagens dos episódios com, pronto, obviamente, a mesma transcrição de episódios, sabem? E eu adorei isso, não só como leitor e como tradutor, e foi super interessante. Foi um livro mais desafiante que o anterior, eu diria principalmente porque o anterior era young adult e este é adulto, então tem cenas não só gráficas no sentido sexual, como no sentido gráfico tipo sangue e violência. Não que ele seja muito, ok? Só que para alguém que está a viver o livro e a estudá-lo, digamos assim, e a analisá-lo num sentido de escrevê-lo em português, isso acaba por ter um pouco mais peso, porque é assim, passa algum tempinho, se calhar algumas frases, para compreender de que forma é que a consigo tornar o mais natural possível em português. E quando é uma linguagem assim, por exemplo, um apontamento que eu tinha no telemóvel sobre este livro é que eu lembro-me, eu tirei print, porque eu achei bem piada na altura. Há uma passagem qualquer que eu tenho guardado tipo, em print no telemóvel, em que eu traduzi alguma, tipo, opá, eu sei que não tenho a parte em inglês, mas que eu traduzi, foda-se, vou ver, esperem. Ok, em que eu traduzi alguma coisa para a seguinte frase. Era a puta de uma grande cabra. She was a son of a bitch. I don't know. E imaginem, tipo, eu tirei print a isto porque teve bué piada e porque na altura a Helga disse-me que tinha sido uma boa tradução, então eu fiquei tipo, isto eu sei bem. E traduzir coisas assim que são muito coloquiais, tipo, obviamente, traduzir simplesmente a descrição de alguém a arrumar a casa, a descrição de alguém a conhecer outra pessoa, se calhar precisa do seu lado melodioso, do seu lado bonito, do seu lado embelezado, e que também não é fácil, mas eu senti que neste livro o desafio foi mesmo esse lado, não é labrego, mas esse lado informal e mais... Está-me a faltar as palavras. E isto não é um bom vídeo para me faltar as palavras. Mas pronto, gostei mais por ser um livro que me desafiasse a um nível de javardice. Por fim, mas que não será fim, porque estamos a sentir e a atrair mais traduções, temos o Gwen e Art Não Estão Apaixonados. Eu sinto que este livro foi o cume da dificuldade e do amor, porque eu adorei a história, eu adorei mesmo, acho que é um livro que eu gostava de ter tido conhecimento dele mais cedo, e ter tido conhecimento dele independentemente de uma tradução, porque é um livro que obviamente eu ia ter na minha estante. Ele é um young adult sobre um príncipe e uma princesa que basicamente também é ter atenção, antes que eu conte a história em si, ele é muito inspirado, ou seja, não é inspirado exatamente na história do Rei Arthur, mas tem as raízes da história do Rei Arthur. Nós temos o nosso príncipe, que é o Gabriel, e temos a nossa princesa, quer dizer, nós temos o nosso príncipe, desculpem, está aqui em baixo, e a nossa princesa, que é a Gwen, o Gabriel é o príncipe, e temos o prometido a casamento da Gwen, que é o Art, que é o Arthur, e temos a nossa Lady Leclerc, que é a Bridget Leclerc, que é uma cavaleira. E é isso, malta. A Gwen e o Art não estão apaixonados, mas estão supostamente prometidos um ao outro para que os seus reinos se mantenham em paz. E por quem é que será que se terão apaixonado? Pela cavaleira Hottie, pelo príncipe estudioso. E pronto, é isso. Por isso é que eu gostei bastante. Há uma parte do livro, mais ou menos aqui, em que
eu lacrimejei enquanto traduzia, então, eu gostei muito, muito, muito como essa parte estava escrita no original, eu espero ter conseguido transmitir bem tudo dessa parte, mas obviamente do livro inteiro. A minha maior dificuldade deste livro, e por isso é que ele foi tão desafiante e tão marcante, foi a parte histórica, a parte de época, porque ele em si não é um livro de fantasia e ele é um livro... Ui, deu um pontapé aqui. Ele é um livro de época que é B, não está escrito como a época, não intensamente, felizmente, senão isso teria sido um problema ainda maior, mas os títulos nobiliárquicos e etc., nós sabemos o que é que as coisas significam, mas depois não sabemos exatamente o que é utilizado hoje em dia nas traduções, e essa parte já foi uma parte mais de estudo que teve que partir de mim para conseguir que esta tradução fosse melhor, e foi muito aí onde a Helga entrou para me apoiar, porque obviamente aí está, ela tem mais experiência nisso, então felizmente ela faz esta espécie de programa em que nos dá não só as oportunidades como nos acompanha. Não seria capaz de ter estas 3 traduções sem a Helga e fico muito agradecida à sua oficina e também muito feliz por ser uma oportunidade não só para mim, mas também por saber que ela anda por aí a criar mais oportunidades para outras pessoas, e é sempre bonito de ver não só essas oportunidades como todas as escolhas da oficina dela, porque aí está, é definitivamente uma oficina com a qual eu me identifico em valores e em modo e tratamento de trabalho e das pessoas que trabalham com ela. Então foi uma ótima decisão da minha parte, uma pela qual eu também estou muito agradecida, e por isso é que eu me repito também muitas vezes. Daí este vídeo é para dar a conhecer um pouco da minha jornada, de como cheguei aqui, que não foi exatamente por sorte, mas foi definitivamente por alguém criar essa sorte para pessoas da nossa geração, em que é tão difícil arranjarmos por aí uma oportunidade de trabalho. Acho que já me vou alongando. Fiquem com as minhas 3 traduções, saibam que há mais a vir, e eu espero que muitas mais que eu ainda nem saiba, mas é isso. Se leram algum deles sem saber que fui eu a traduzir, digam-me, porque eu não sei, eu acho que ainda não me caiu bem a ficha de que existem 3 livros por aí que foram traduzidos por mim, que têm as palavras que eu escrevi no meu computador, sabem? Se os leram sabendo que foram traduzidos por mim, digam também. Se tiverem críticas, não tem problema terem críticas, ok? São os meus primeiros 3 livros, são as minhas primeiras 3 traduções. Óbvio que não vão estar excelentes, por mais que exista um trabalho por trás disso, e sinto-me confortável com tal, sinceramente. Acho que me ia gostar mais, eu estava à espera que me gostasse mais, e afinal não está a gostar tanto. Também não me chegam muitas críticas, vou avisar, e também não quero que cheguem, guardem para vocês. Felizmente eu tenho alguém que me dá feedback na merda que eu faço. É isso. Não se esqueçam de dar like também e de subscrever caso ainda não sejam inscritos. Obrigada por verem até aqui. Como podem ver, está a ficar um bocadinho tarde. E é isso. Vemo-nos nos próximos vídeos, e caso ainda não tenham visto este, subscrever e tal coisas. É isso. Novamente, continuo sem saber bem como terminar vídeos. É sobre isso.